irmãos, com a paz do Senhor? É motivo de muita alegria estarmos aí no nosso primeiro culto do ano, né, dos jovens, que eu creio que Deus tem preparado muito para nossas vidas, amém? Eu venho falando para os jovens a respeito, eu e a Raíssa, né, a gente tem falado muito a respeito sobre avivamento, porque foi uma coisa que veio na minha mente e, sei lá, Deus começou a ministrar muito na minha vida, sabe? A respeito de um avivamento que Deus ele quer fazer nas nossas vidas. E a minha oração tem sido: Deus, eis-me aqui. Que eu tenho pedido para Deus, no que eu puder fazer, no que eu puder ajudar. É que nem Samuel fala, né? O teu servo ouve. E além disso, eu digo: eis-me aqui, Deus. Então, assim, para mim não é peso nenhum vocês verem aqui eu com 2 instrumentos na mão e pregar. Eu falo: Deus ele tem suas formas de agir, e creio que Deus ele está moldando para algo maior, amém? Não só eu, mas todos nós, que o culto não é só este momento. O culto é a partir do primeiro ensaio que a gente teve, a partir do momento que a gente começou a orar em prol do culto, em prol daquilo que Deus tem para falar. O culto ele é isso. O culto é a nossa vida, amém? E tem uma frase que fala que se o nosso culto, se a nossa vida não for um culto, o nosso culto não tem valor. E eu sempre falo para os jovens, quando a gente vai fazer os nossos ensaios no domingo, que falam: gente, isso aqui não é um ensaio para o nosso culto. Eu até já comentei isso aqui no grupo de louvor. Isso aqui é um ensaio para o céu, porque lá nós iremos adorar o nosso Deus. E todas as vezes que eu dobro meu joelho para falar com Deus, eu começo com um momento de adoração a Deus. Que muitas vezes a gente só dobra o nosso joelho para pedir, né? Mas Deus ele precisa do nosso inteiro. E eu falo, começo a adorar a Deus do íntimo do meu coração, porque Ele fez muito na minha vida e Ele vai fazer muito além. Amém? Então, dando continuidade com o que foi falado ontem no Focados, e hoje a Tainá ela leu na leitura inicial, vamos estar lendo em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Eu estou lendo na versão NVI, tá? Atos capítulo 2, versículo 1, que diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas conforme o Espírito os capacitava. Amém, irmãos? Podem se assentar. Então, o que primeiro nós devemos ver é o que é um avivamento. Se jogar no Google aparece assim: um avivamento é um ato de se avivar, ou seja, se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Então, todas as vezes que nós vemos a palavra avivamento, é isso que quer dizer: o ato de se avivar, o ato de se tornar mais vivo. E ao longo da história nós vemos vários avivamentos. Eu separei 2 aqui que na minha visão acho que são um dos mais importantes, que é bom para a gente trazer novamente. Mas existiu outros avivamentos. Avivamento na Colômbia, quando isso aí inclusive foi um dos marcos que conseguiu brecar o narcotráfico lá na Colômbia. Não lembro o nome do cartel lá, mas se vocês pesquisarem no Google avivamentos, vocês vão ver muitos. Inclusive teve a morte de um pastor lá. Enfim, avivamento na Índia, avivamento na Coreia do Sul. Inclusive é um dos motivos da Coreia do Sul estar tão evoluída em tão pouco tempo, porque Deus ele trouxe um avivamento para aquele país. Mas eu trouxe 2 avivamentos que eu acho importante a gente destacar.
que aqui na Assembleia de Deus a gente fala muito sobre avivamento na Rua Azusa, e eu vou trazer para os irmãos. Alguém aqui conhece? Quem conhece, levanta a mão aí. Alguém já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Vamos lá. O avivamento na Rua Azusa, ele aconteceu em 1905, quando um grupo de crentes afro-americanos, famintos por avivamento, foram expulsos da segunda igreja batista de Los Angeles. Eventualmente, eles começaram a se reunir em uma casa na Rua Bonnie Brae, onde os sinais de avivamento e manifestação espirituais começaram a juntar crescente número de participantes. E logo depois de um tempo, eles mudaram para essa rua chamada Azusa. E tinha um pastor chamado Pastor Seymour. E mais 7 pessoas reuniram-se para orar e buscar a plenitude do Espírito Santo. Na noite de 6 de abril de 1906, os 7 foram batizados no Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. 3 dias depois, Seymour recebeu o mesmo batismo de poder. E logo após essas pessoas terem sido batizadas com o Espírito Santo, a história conta que as pessoas foram se ajuntando naquele local, e há relatos de que as pessoas elas estavam indo para aquele local e nem sequer conseguiam chegar, porque eles eram tomados por uma glória absurda e eram batizados com o Espírito Santo ali mesmo, não conseguiam ficar em pé. E inclusive, a história conta que foi nesse avivamento onde os 2 fundadores da Assembleia de Deus eles foram e depois vieram para o Brasil, o Daniel Berg e Gunnar Wingren, os 2 fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil. E eles viram lá o manifestar de Deus e trouxeram isso, e hoje nós estamos aqui. Outro avivamento que eu acho muito importante falar, que aconteceu no país de Gales, em outubro de 1904. E esse aqui eu citei para os jovens ontem. Esse jovem chamado Evan Roberts, ele tinha 26 anos quando ele começou com esse movimento avivalista. Mas só que antes disso, a história dele, conta que ele recebeu esse chamado, ele tinha 16 anos de idade. E a partir daquele momento ele começou a buscar um avivamento de forma incessável. E a história conta que naquele país, quando teve aquele grande avivamento, se não me engano, em torno de 100 mil pessoas foram batizadas. A história conta que naquele país todos os bares foram fechados, porque as pessoas estavam todas na igreja. Todos foram batizados, e a história conta de que todos eles que foram batizados nesse período de avivamento, todos eles permaneceram crentes, cristãos, até a morte. Nenhum deles se desviou. E o avivamento ele tem 3 fases. Na primeira fase é o despertar dos santos, que a gente encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Consegue abrir, Murilo? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então a primeira fase é o despertar dos santos. Que quer dizer esse despertar? Que vocês lembram da palavra avivamento? É trazer a vida novamente. É literalmente isso. Quando Deus começa a movimentar as pessoas e começam a buscar o Espírito Santo de uma forma incansável. E em 2 Crônicas fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, é aí, a partir deste momento, que começa um avivamento, quando nós começamos a buscar a Deus de uma forma incessável. E isso eu quero trazer para nossas vidas, que ao longo de nossas vidas nós temos momentos que nós decaímos espiritualmente falando, onde a gente não encontra forças, ou talvez vem só para a igreja por rotina, por costume, frequenta os ministérios só para bater ponto, que nem fosse uma rotina mesmo, que nem da mesma forma que vai no serviço, não sei, chega, faz o que tem que fazer e vai embora. E chega um momento na nossa vida, isso aí é de todo crente, isso não tem como,
mas é a partir deste momento que o Espírito Santo ele começa a agir nas nossas vidas. É nesse momento que o Espírito Santo começa a despertar dos santos. Que nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, amém? A Bíblia nos conta que Ele é que nos convence de todo pecado. Então, a partir daquele momento, nós mesmos começamos a fazer autoanálise e falar: poxa, eu estava orando mais, eu estava buscando mais a Deus, eu estava vindo mais aos cultos e estava adorando a Deus de uma forma que eu não conseguia adorar antes. Eu adorei naquele momento e hoje em dia eu não estou tanto assim. Então, a partir deste momento, o Espírito Santo ele começa a falar em nossas vidas e começa a despertar o nosso coração, despertar a nossa alma. A segunda fase de um avivamento é a colheita de almas, que está lá em Isaías capítulo 61, versículo 3. Que diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, e enviou-me para cuidar do que estão de coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas, os prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez do pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Isaías ele está falando o seguinte, que a partir do momento que nós passamos por um avivamento, ele fala que nós somos enviados para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Então, quando nós falamos para Deus, Deus venha me encher com o Espírito Santo, a partir daquele momento nós nos tornamos parecidos com Ele. E o que eu assim penso, que também já foi falado várias vezes, que para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente fala: Deus, eu quero ser cheio do seu Espírito Santo, a partir daquele momento a gente renuncia a alguma parte de nós. E nós precisamos disso todos os dias da nossa vida, falando: Deus, por favor, me encha com o seu Espírito Santo, não só uma vez na semana, não só no domingo, não só no culto de jovens. Fala: Deus, me enche com o Espírito Santo, porque a gente usa uma expressão que o velho homem, nós matamos ele no dia do nosso batismo, mas a gente descobriu que ele sabe nadar, então temos que matar ele todos os dias. Nós temos que esvaziarmos de nós mesmos todos os dias, para que nós possamos viver esse avivamento. E nós precisamos sim viver aqueles avivamentos que aconteceram no passado, da mesma forma que foi em Atos 2, onde todos foram batizados com o Espírito Santo, como esses avivamentos que eu citei aqui. Mas nós precisamos de um avivamento interno, nos tornarmos mais vivos. Em João capítulo 16, versículos 7 e 8 diz: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que quando nós recebemos o Espírito Santo, Ele é que nos convence de todo pecado, amém? Ele é que nos traz o juízo, não o juízo terreno, o juízo divino para nossas vidas. Porque nós temos um senso de certo e errado que hoje em dia já não é tão assim. Hoje em dia o que é certo se tornou errado, o que é errado se tornou certo, e você fica meio vendido, fica até meio quieto para falar alguma coisa. Eu prefiro ficar quieto, que quando começa com esses debates eu falo: melhor ficar quietinho na minha. Mas a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, a verdade do mundo não é mais a nossa verdade. A nossa verdade passa a ser a verdade de Cristo. E a verdade de Cristo, ela é plena.
ela é verdadeira, ela é completa. Então, nesse momento, a gente passa a carregar o DNA de Cristo nas nossas vidas. E o avivamento é isso, nos trazer a vida novamente e nos dar um novo fôlego. Sabe, o que vem na minha expressão é quando, lá em Gênesis, quando Deus dá o sopro de vida para Adão. É um sopro nas narinas e nos traz nova paz, nos traz um novo ânimo, para que nós consigamos seguir em frente. Um avivamento interno, muitas das vezes, são feitos de forma dolorosa. O jovem rico, ele não arriscou a ter esse avivamento. Quando Deus fala, ó, você quer me seguir? Então é o seguinte, te falta uma coisa. Você segue os mandamentos, legal. Vende tudo que você tem, dá tudo que você tem, né? E me segue. Ele achou doloroso demais esse avivamento. Pedro, ele passou por esse avivamento e ele sofreu. Quando ele, depois de ter negado Jesus, ele voltou para a pesca, mas quando Jesus, a Bíblia conta que ele chorou, né? Tem no texto de Lucas, ele fala que quando o Senhor olhou para Pedro, ele começou a chorar de forma amarga. Mas quando ele viu Jesus, ele viu o Salvador naquela praia, a Bíblia conta que ele pulou daquele barco e correu de encontro a Jesus. A partir daquele momento ele recebeu um avivamento. O Mateus aqui, ele sofreu quando passou por um avivamento. Quando eu tive que parar para pensar e analisar, falar, cara, não compensa viver de forma assim dupla. Acho que é isso. Não tem como eu continuar indo para a igreja, mas também não tem como eu viver isso daqui no mundo. Então, quando o Espírito Santo ele fala isso em nossos corações, ou é tudo ou é nada, é um processo doloroso, porque renunciar o mundo não é uma tarefa fácil. Renunciar, porque pô, hoje eu tenho 20 anos, eu amo, esse dia eu estava falando com uma mulher no serviço, que ela estava contando que ela criou as filhas dela na igreja e tal, e eu falei, poxa, eu cresci na igreja também, mas sabe, eu sempre gostei muito da igreja, sempre fui muito envolvido nas coisas, eu sempre, acho que tinha, sei lá, 10 anos de idade, eu mexia no som, colocava lá o CDzinho para as irmãs cantar o playback. Depois foi passando, comecei a me envolver com música, comecei a me envolver com os jovens. Então eu sempre amei estar neste lugar. Mas isso não quer dizer que em nenhum momento eu pensei, quer saber, eu vou chutar o balde, e é isso mesmo, né? E o povo que lute. Eu também já passei por esse momento, já falei, tinha um momento que eu falava, cara, será que compensa mesmo? Às vezes ser olhado de forma excluída, né? Eu só falo, mano, você é da igreja, o que você tá fazendo aqui, né? Mas hoje eu olho assim, eu falo com orgulho, sabe? Eu falo, nossa, não, eu sou da igreja sim, cara, eu gosto de estar aqui. Mas para isso teve um processo, e não foi um processo fácil. Um processo onde eu tive que ser um cara excluído muitas das vezes. Ser um cara excluído na escola, ser um cara excluído nos ambientes, né? Porque a gente acaba se sentindo deslocado. Mas a Bíblia nos fala, né? Jesus nos fala que quando ele subisse, ele deixaria alguém. Esse alguém era chamado Consolador, né? O nosso amigo Espírito Santo, como eu falei na última pregação. E a partir daquele momento que eu comecei a entender que o Espírito Santo é o meu melhor amigo, o avivamento na minha vida se tornou notável. Eu comecei a fazer as coisas com amor. Não só porque, eu gosto, não. Comecei a fazer por amor. E quando você faz as coisas com amor, é gostoso, não é? Não sei, tem gente que gosta de cozinhar, e tem gente que fala, não, mas eu gosto de cozinhar. E cozinha com amor, cozinha pra família. Tem gente que gosta de, sei lá, dar presente. Fala, não, mas eu dou um presente com amor. Tem as linguagens de amor, né, que nem o pessoal fala. É gostoso quando a gente faz algo por amor, não faz por obrigação. E isso é um resquício do avivamento que Deus ele traz para nossas vidas. Em em Mateus capítulo 11, versículo 28.
Deus, ele nos proveu o avivamento. Não é algo que provém de nós, é algo que provém de Deus. Da mesma forma que é a graça. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, quando nós sentimos Deus falando no nosso coração sobre avivamento, Ele fala isso daqui, ó. Que está cansado, você está sobrecarregado. A partir deste momento você tem alguém para deixar essas coisas, para alguém resolver. E é bom isso, né? Não sei, quando você está muito atarefado, mas você fala para alguém, fala, ó, tem como você desenrolar tal coisa para mim? Não, a melhor coisa, você fala, pelo menos uma coisa a menos. Nesse momento, Deus ele fala, ó, deixem sobre mim tudo, o que está te cansando, o que está te sobrecarregando, e eu darei descanso a vocês. Eu darei o avivamento a vocês. Só basta você fazer o quê? Deixar tudo aqui, ó. Como Jesus fala, deixa comigo que eu vou cuidar. E Ele cuida, não cuida? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então nós, nesse momento, nós tomamos o DNA de Cristo para nossas vidas e aprendemos a ser manso e humilde. E não há nada melhor do que você estar descansado, sabe? Quando tudo está, que nem o Ronaldinho cantou, né? Quantas tempestades você já passou até aqui, vento soprando e o mar agitando, mas eu sempre aqui. Então a gente traz uma paz, traz uma alegria gigantesca, porque nós sabemos que nós não estamos só. Então a gente vem para os cultos mais alegre, vem pedindo para Deus, Deus, fale comigo nesse culto. Aí até contei ontem para os jovens que nós devemos sim vir para o culto pedindo para Deus, Deus, venha falar comigo, né? Que eu ouvi um pastor falando o seguinte, que a partir do momento que você vai para o culto não esperando que Deus fale com você, você já começou errado. Então você está se preparando para o culto, já venha com a perspectiva de que Deus vai falar com você, venha com a expectativa lá no alto. E aí eu lembro que uma vez eu falei isso aí para Deus, falei, Deus, o Senhor podia falar comigo, né, hoje, sei lá, é gostoso, né? E aí eu lembro que foi a primeira vez que as crianças começaram a cantar aquele hino lá, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão. Aí chega naquela parte que ele fala, pode ser 100, pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Aí nessa hora, irmão, eu comecei a chorar, falei, Deus, muito obrigado. Até fiquei esperando cantar mais uma vez esse refrão, porque a gente às vezes esquece desses mínimos detalhes, que pode ser 100 ovelhinhas, pode ser 1000 ovelhinhas, para o pastor toda ovelhinha tem valor, todos nós temos um valor. Então quando nós pedimos para Deus, Deus venha me encher com o seu Espírito Santo, é o que Ele pede. Quando nós pedimos, Deus venha falar comigo, é o que Ele quer que aconteça, o que Ele quer falar conosco, amém? Ele tem um céu reservado para nós. Nós somos filhos. Nós não somos mais filhos da ira, né? Nós somos filhos de Deus. Aquela cruz, ela nos provou aquilo. Nos provou isso, que nós temos agora familiaridade com Deus. Nós podemos chamar Ele de Pai. Nós temos um Pai que cuida de tudo, amém? Em Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Então quando nós passamos por esse avivamento, Deus ele começa a ministrar isso em nossas vidas. Que, não tenha medo, fique em paz, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, o novo fôlego é Ele que dá.
E nós precisamos de um avivamento interno para poder promover um avivamento, como eu citei antes. Porque é lindo de ver quando uma igreja passa por um avivamento e assim, o mover de Deus é um mover gostoso. Quando a igreja começa a glorificar e os dons começam a aparecer, as pessoas jovens começam a ser batizados, falando em línguas, profetizando, isso é uma coisa gostosa. Para viver isso, nós precisamos viver isso daqui que eu citei primeiro. Pedir para Deus um avivamento na minha vida. Para Deus, me traga a vida novamente. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Quer falar em línguas? Quer ter o dom de palavra de conhecimento, o dom de palavra de sabedoria? Deus, Ele provê. Mas antes, vamos voltar umas casinhas atrás e pedir para nós mesmos: Deus, me dê aquele fôlego de vida novamente. Que eu possa frequentar a sua casa com mais gosto, com mais vontade. Que eu possa vir nos cultos com a expectativa lá no alto de que o Senhor pode falar comigo. Que eu lembro de um culto que o irmão Gessé estava lendo a leitura introdutória e começou a chorar. Eu falei: rapaz, é disso que nós precisamos. Chorar quando o hino da harpa, né? O hino da harpa, chorar com coisas mínimas do culto. Porque às vezes o culto se forma de uma forma meio monótona, sabe? Segue uma rotina. Mas quando nós viemos para o culto, na verdade, né? Dobramos nosso joelho. Na nossa casa, nós buscamos a Deus, falando: Deus, fale comigo de qualquer forma possível. Irmão, às vezes você está chorando até com o passarinho, né? Vai olhando assim, você está indo para o serviço, vai olhando a natureza, né? Parece aqueles vídeos: ai, como a vida é linda, como Deus é maravilhoso. Você vai ver, você começa a chorar, e é bom mesmo, porque é verdade, Deus, Ele é maravilhoso, não é? Então, o que eu quero trazer para a nossa vida, que eu quero trazer para nós jovens? Que nós possamos viver isso de uma forma intensa, porque o reino de Deus, ele é presente em nossas vidas. Como nós cantamos aqui, que quando o céu beijar a terra, né? Quando o céu descer, quando o Espírito Santo, quando Jesus, né, rasgar aquele céu e buscar a sua igreja, não tem mais por que pedir um avivamento. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos o Espírito Santo, nós devemos clamar de coração, assim, sabe? O clamor é que nem aquela expressão que nem o povo antigamente fazia, né? Que clamar é rasgar as vestes, ajoelhar e falar: Deus, venha nos avivar, venha trazer um avivamento na minha vida, que eu possa sim manifestar os seus dons, porque nós acreditamos num Deus que batiza, num Deus que cura, num Deus que salva. E por que Ele não pode nos usar? Não é verdade? Ele pode sim nos usar, Ele pode sim usar os jovens e colocar a mão na cabeça e começar a profetizar, irmão. É isso aí mesmo. É o que eu oro, o que eu desejo, e eu falo: Deus, eis-me aqui. Se for para me usar, que me use, que eu quero ser usado. Então, é isso, irmãos. Que o Espírito Santo possa falar mais nos seus corações, no meu coração também, e que esse possa ser o nosso clamor. Amém, igreja? Então, eu vou pedir para o Ministério de Louvor tocar mais um hino, aquele hino que nós tocamos para os jovens, que nós possamos cantar ele com o coração, de verdade. Que venha nos avivar, Deus. Que Jesus venha trazer um avivamento sobre nossas vidas, amém? Agradeço a oportunidade.